Aleluia, aleluia, graças a Deus. Nós estamos no segundo culto desse domingo e a gente vai caminhando, transitando pelas Escrituras e fazendo com que esse transitar seja apontado num direcionamento específico, profético, pois tudo aquilo que acontece é apontado, direcionado pelo Espírito Santo. Cumpre a vontade de Deus e ela em nós se torna soberana. Deve se tornar soberana. O Senhor deve ser soberano nas nossas vidas. Quando a gente entende isso, a gente mergulha um pouco mais fundo, às vezes naquilo que não entendeu, mas decidiu obedecer. Porque assim como núcleos de movimentação nessa casa vão surgindo e a gente vai percebendo que o Senhor vai fazendo, é natural que haja um expandir dessas mesas através da confiança. E quem confia nunca está errado. Porque acredita que o movimento do céu é manifesto na igreja. E quando é manifesto da igreja é para o corpo. Se é para o corpo, vem de Deus. Então nós damos respostas diárias, cotidianas àquilo que vivemos, porque resolvemos viver para Deus e jamais apontamos manifestações públicas de púlpito, procurando afirmação e autoridade nisso. Porque nós entendemos aqui nesse lugar que a autoridade ela é vivida nos bastidores. Ela é vivida às vezes na solitude, ela é vivida às vezes num quarto, numa madrugada, em uma noite em que ali houve uma visita de Deus e o coração foi impulsionado a dar passos maiores do que a sua própria capacidade. Nós acreditamos que a autoridade ela acontece aqui, atrás dessa parede. Nós temos um corredor menor. E logo atrás nós temos algumas salas que são preparadas com toda a estrutura para quem está ministrando aqui no altar. Porque ali atrás nós construímos essa autoridade que se manifesta aqui na frente em público. Nós temos salas administrativas aqui em cima. Aqui embaixo nossas crianças hoje estão sendo ministradas e não há nenhum tipo de transmissão ao vivo ou impulsionamento digital de alguém para que se torne relevante em algum segmento. Não, nós caminhamos nos bastidores e fazemos isso para que ali a autoridade seja construída. Um personagem precisa de muitos artifícios para estar posicionado. Agora, quando não é um personagem, é uma pessoa, e quando essa pessoa é posicionada por Deus, ninguém pode conter o que está acontecendo. Por outro lado, quando se tenta aparecer fora do tempo, por mais que se esforce para que isso aconteça, não acontece. Interessante, quanto menos a gente quer, mais acontece. Quanto menos a gente busca reconhecimento, mais acontece. Seja nos lugares públicos, onde achamos que não somos conhecidos e lá de verdade a gente é conhecido. Seja em tantos outros lugares e tantos outros ministros que passam por esse altar aqui, sendo reconhecidos por onde vão, no mercadinho, na padaria, no lugar por onde passa, transitando. E de verdade, quem pega o microfone nessa casa, aprende como fazer porque tem exemplo em relação a isso. E quando nós falamos dessa construção dos bastidores, não estou falando somente com a exposição em relação ao microfone na mão, mas aquilo que tem a ver com a integridade de uma vida que precisa ser vivida diante de Deus, diante dos homens, diante das pessoas, com um bom testemunho. Eu sou da época em que ser cristão era ser um alienígena na terra. Cresci a década de 80 como uma criança diferente, porque lá na cidadezinha pequena, em Santa Catarina, onde a grande maioria era católica, aquela ali era uma família de crente.
E aí você se deparava com toda aquela pressão e de alguma forma ouvia-se falar que pelo menos o fulano é crente, ele é correto, ele é certo no que ele faz. Parece que a medida do correto e do certo não acompanhou a explosão da quantidade de conversões que houveram nesse país. Porque hoje dizer que é cristão é algo complexo, porque tem que se dividir em 400 opiniões teológicas, 200 estações, 500 versões de Bíblia, e aí vai, se usa costume, se não usa costume, se batiza com água, se batiza com um secador de cabelo, se batiza com, se toma ceia, se não toma ceia, se é ou se não é. Parece que foi se estabelecendo determinados pedigrees para definir o que crente é, e de verdade caráter não é muito o forte dessa bandeira chamada Evangelho. O que a gente aprende com isso? É que a gente não é todo mundo. Repita assim comigo: eu não sou todo mundo. Então, se a massa pensa de determinada forma, você que não é todo mundo deve pensar fundamentado naquilo que realmente importa. Se a massa aponta para um lado dizendo isso aqui agora é evangelho, a gente se move da forma contrária, ainda que isso custe. Ao viver mergulhado nisso, a gente entende que a exposição do Senhor geralmente é para manifestar o seu caráter ou denunciar pecado. Porque quando Ele quer manifestar o seu caráter, Ele faz isso através da igreja. O Senhor não fará com anjos, com questões espirituais, aquilo que Ele quer fazer através da sua igreja, que deve ser totalmente espiritual. Igreja não é um clube social onde você pertence ou deixa de pertencer, ou a carteirinha de membro traz vantagens na cantina, no clubes de vantagens. A igreja é um lugar onde a gente se responsabiliza. O evangelho não é uma compilação de benefícios. O evangelho é uma mesa de responsabilidades. Você está me entendendo? Pastor, o senhor está falando isso, eu vim aqui buscar uma palavra de vitória. Então vamos lá. Viver o evangelho é não viver dividido entre o que se crê e o que se permite sentir. Porque parece que até mesmo a crença, até mesmo o que se acredita, não combina com aquilo que se sente. Porque se pensa sobre o mundo numa opinião, e na hora de crer sobre essas opiniões, liga ao modo evangélico e acaba esquecendo daquilo que deveria estar pensando, sincronizado com a sua fé. Acredite, essa não é uma palavra dura. Essa é uma palavra de posicionamento na sua vida, para que os seus pensamentos estejam cativos a Deus, cativos a Cristo, cativos à vontade do Espírito Santo, para que você não transite entre pensamentos que não combinam ou não sincronizam com aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Então nós nos sujeitamos a Ele, não divididos, mas afirmados, através da palavra que nos move, de que Cristo é o centro, inclusive dos nossos pensamentos. O grande medo é pensar de uma maneira e agir de outra, para que até mesmo boas intenções se percam, por causa de atitudes que não condizem com os fatos. Hoje eu conversava com a minha Vivi sobre questões que estão intimamente ligadas à humanidade e fazem parte do ser humano, e alguns se manifestam e outros não. E pessoas que nascem num lar abençoado, rico, abastado, e acabam cometendo atrocidades, assim como outros que nascem num lar simples, num ambiente de violência, sem a menor estrutura, e se levantam como uma luz naquele lugar, transformando e remindo toda uma história. A questão é que o Senhor não tem netos, tem filhos, e conforme os filhos vão crescendo, nós vamos percebendo a importância da clareza, que nós precisamos transferir a eles o evangelho genuíno.
para que com o passar do tempo não sejamos aqueles desesperados porque preferimos tardes ensolaradas em lugares esportivos, em lugares de entretenimento, do que em algum momento parar e abrir a Bíblia e ensinar a criança no caminho que ela deve andar. A nossa fé ela é fundamentada num lugar que não tem evidência, mas que traz responsabilidade. Elias, ele não tratou questões relevantes relacionadas à sua construção de fé lá no Carmelo, mas sim no Horebe. No lugar de maior exposição, ali era só manifestação de alguém, mas no lugar de menor exposição, foi aonde isso tomou proporção e o impulsionou à completude da sua vida com Deus. Jeremias não resolveu isso em público, mas ele foi muito sincero nas suas falas e os seus diálogos a Deus. Pesquise sobre as conversas de Jeremias com Deus, você vai ver que ali tinha gente. Como Elias era gente, como Jeremias era gente. Assim como Pedro, diante de uma multidão, às vezes se portava de alguma maneira, mas na beira de um lago. Foi ali onde ele foi tocado na sua intimidade e transformado para sempre. O lugar de exposição é o lugar onde se cumpre a missão, seja para honra ou para desonra. Agora no secreto, é onde você constrói o vínculo com Deus, para que no momento de dificuldade você tenha toda a materialidade necessária para lutar e vencer. Você está comigo? Dá um glória a Deus aí. No lugar de exposição você manifesta aquilo que no secreto foi construído. E não queira inverter isso. Passei alguns dias dessa semana em Santa Catarina e conversando com familiares, nós estávamos à mesa debatendo sobre assuntos, sobre fé, sobre construção. E algumas perguntas vêm da parte de Deus e graças a Deus porque eu também tenho o privilégio de ter essas conversas em casa com a minha esposa, com alguns irmãos aqui na igreja, compartilhando o coração, falando sobre fé, entendimento, discernimento. E um daqueles movimentos relacionados à fé, família, todo mundo junto, sabe que é negócio? Era sobre o jejum. A intencionalidade de um jejum, não porque alguém escreveu alguma coisa sobre, mas porque o Senhor nos ensina o princípio de uma vida comum que se estabelece a partir da renúncia. E em momentos específicos é necessário intensificar para que se compreenda no desenrolar das coisas, no desenrolar das questões, o quanto que nós estamos sendo purificados. Estamos preocupados com isso. E o quanto que a santidade também emana através de atitudes. Então eu não jejuo e oro somente porque eu preciso resolver algo. Mas eu jejuo e oro porque o Senhor está revelando em mim um novo homem. E o Senhor está revelando em você uma nova mulher. E quanto mais separado você estiver, ainda que no mesmo lugar, você vai entender isso no seu espírito. Quanto mais separado você estiver, ainda que nos mesmos lugares, você vai compreender o quanto que a sua mente vai sendo reposicionada. O quanto que o seu coração vai sendo reposicionado. O quanto que a sua fé vai sendo aumentada. E naquele lugar, às vezes de joelhos, sozinho, chorando, desesperado com o que te espera do lado de fora, o Senhor está ali te fortalecendo, para que no momento da exposição você esteja preparado. Você está me entendendo? Essa intimidade é uma vida no secreto e não um mantra evangélico. Nós não vivemos por gatilhos espirituais, mas por dispositivos que nos apontam a uma fé verdadeira. 2 Coríntios 10 fala: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Há quem pegue isso aqui e queira deixar de ser humano. Não deixe a sua humanidade de lado, conduza essa carne, sujeitando-a a uma vida no Espírito, para que você entenda de uma vez por todas que quem governa, que quem deve governar, governará sobre o que está vivo. Não viva somente de adventos,
ou de expectativas futuras de que um dia acontecerá a completude do Espírito, uma vida sobrenatural. Não, esse dia é hoje. Amanhã, segunda-feira, é você cheio do Espírito Santo. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E no carnaval, pastor, dá uma pausa. Não, no carnaval você transborda de autoridade. No carnaval você transborda de autoridade naquilo que você for fazer. Aonde for fazer, por favor, dedique-se à oração. Dedique-se a buscar a Deus. Porque nessa presença, padrões humanos são sujeitos à autoridade espiritual. Parece que o Senhor nos ensina em todo o tempo nas Escrituras que somente os padrões humanos não são suficientes. É necessário que a espiritualidade encontre soberania para que toda a humanidade seja posicionada. Não queira resolver a terra com a mentalidade da terra. Não resolve. Mas resolva a terra com a mentalidade do alto. Para isso nós recebemos armas. Nós temos armas à nossa disposição. Nós temos armas para lutar, para batalhar. Nós temos armas para agir em direção à resolução de questões, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E essas armas, elas não são de convencimento. Essas armas, elas são de destruição, porque elas quebram fortalezas. É como se um joelho dobrado não convencesse o inimigo, o adversário, a se curvar ao Senhor mediante ao que você está passando. É como se joelhos dobrados fosse uma grande máquina de demolição, com aquela grande bola de ferro que vem e arrebenta toda aquela estrutura. Não queira criar alianças com comportamentos e frases do inferno. Não queira criar alianças com comportamentos e estruturas do mundo que tem que ser destruídas. Não queira criar alianças a partir de sincretismos religiosos, que mais cedo ou mais tarde vão buscar sincronia com esses assuntos e não vão encontrar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não é procurar a chave certa para abrir o inferno, é enfiar o pé na porta. Pastor, mas por que eu vou querer enfiar o pé na porta se eu estou querendo é sair de lá? Talvez porque você entendeu que o evangelho já não é mais sobre você, e sobre alguém que você precisa se posturar, além de você, militando causas que vão além do seu próprio interesse. Conheci muitas pessoas que fizeram da sua vida uma vida para si, e no momento do fim dos seus dias se encontraram frustrados porque não resolveram nem a si e nem os outros. Eu não estou falando de um altruísmo irresponsável, eu estou falando de alguém que entendeu que a medida de Deus para si não tem a ver somente consigo mesmo. E aquilo que parecia perdido talvez requer um posicionamento, uma postura de ousadia, para que a mesmice não faça mais parte da sua fé. Enfia o pé na porta do inferno, preparado, consagrado, ungido, jejuado, e resgata quem precisa ser resgatado. Não, pastor, mas não tem mais jeito. Tem sim. Não, pastor, mas essa situação eu prefiro deixar ela para trás. Talvez somente os seus joelhos dobrados e o seu quebrantamento serão suficientes para transformar a vida de alguém que já está perdido e sem esperança. Quem aqui acredita nisso? Levante a sua mão. Nós não somos um hospital. Nós somos um quartel, um exército que tem uma enfermaria. Então não é uma igreja estática, não se trata de uma igreja de hashtags,
Não se trata de uma igreja disso ou daquilo, se trata de uma igreja que milita as causas do reino e faz isso para a glória de Deus. Essas ferramentas, elas não ficam discutindo. As ferramentas de Deus não ficam discutindo, elas são especialistas em destronar mentiras. Porque entre a verdade de um, a verdade do outro, talvez a verdade do Senhor sobre aquele assunto não esteja firmado sobre nenhum sentimento e nenhuma emoção, sobre nenhuma amargura. Sabe qual é o grande temor? A nós todos que estamos aqui, aos líderes dessa casa, aos irmãos que cuidam de pessoas nessa casa, o grande temor nos nossos dias é, antes de manifestar a sua opinião, pensar o que o Senhor diz sobre aquilo. E não é ligar para alguém e perguntar, não. É entrar nesse lugar de consagração e separação e caminhar sobre o caráter de Cristo. Ah, irmão, isso confronta demais. Porque com o pastor presidente da instituição é fácil pegar a caneta e assinar. É fácil colocar em circulação e tirar de circulação. É fácil fazer um monte de movimentos. É muito fácil você contratar músicos. É fácil. A única coisa que você precisa saber do currículo dele é se ele toca mesmo ou não toca. Aí você paga. Aí ele vem, entrega o que você está pagando para ele fazer, ele vai embora. Não tem vida nenhuma com a igreja. Agora nós decidimos andar entre irmãos, sabe? A gente decidiu caminhar. E a gente sabe o preço que paga, às vezes, numa sexta-feira, estar aqui se organizando, fazendo o que precisa ser feito para que a vida orgânica da igreja se apresente com a autoridade dos bastidores. Porque o músico... Ah, meu Deus! O músico que é pago, ele desce no avião, ele vem, ele abre o case, ele pluga, ele já ouviu tudo que ele tem que fazer, ele faz o que ele tem que fazer e vai embora. Agora a gente está se esbarrando aqui pelos corredores. A gente está tocando um na vida do outro, a gente está gerando amizade, gerando vínculos. A comunicação aqui, o JB hoje está lá no corte lá em cima. A gente está se organizando para ter uma câmera aqui transmitindo alguma coisa, tem uma internet funcionando, tem gente que nem está na igreja hoje à noite, mas está de olho no que está acontecendo aqui para cooperar remotamente, para que a palavra chegue cada vez a mais e mais pessoas. Talvez seja mais fácil você pegar 20 mil reais e colocar numa estrutura de comunicação e está tudo certo, está todo mundo pago, cada um vai embora e está funcionando. Deixa eu te dizer, quando houver 20 mil reais para esse fim, ele será investido na própria movimentação, porque nós acreditamos nesse estilo de vida, aonde a igreja do Senhor se conecta para fazer algo acontecer, e coisas sobrenaturais acontecem com pessoas improváveis. A autoridade da igreja, ela está firmada no Cristo. Nós não negociamos as ferramentas que recebemos. Nós apresentamos elas como louvor e adoração a Deus. Nós não temos cadeiras cativas separadas a pessoas específicas. O que nós temos é verdade. E sabe, se você começar a cuidar de pessoas, tratar com pessoas, ousar tocar pessoas e querer saber da vida delas, talvez se torne um grande exercício na sua vida. Talvez você precise abrir um grupo de convívio, uma igreja caseira lá na sua casa, para que quando você receber pessoas dentro da sua casa, você perceber que existe um mundo além do seu próprio umbigo, de gente que precisa do seu abraço e do seu toque. Pastor, mas tem dia que eu não aguento nem comigo. Muito prazer, meu nome é Israel. Tem dia que eu não aguento nem comigo.
Olha como a gente tem um chamado ministerial parecido. Pastor, eu quero pregar o evangelho. Bora pregar então. Pastor, eu quero tocar pessoas. Bora participar do movimento das mulheres que está acontecendo para todo lado. Pastor, eu sou músico. Bora, a gente tem um caminho para você nisso. Pastor, eu atuo nessa área, eu faço isso, eu faço aquilo. Vem para perto. E entenda que não existe só função, existe conexão. E nessa conexão, aperfeiçoamento e desenvolvimento. A gente não separa uma coisa da outra. Não existe vida secular. Não existe vida secular. Eu e a Vivi, a gente tem conversado muito sobre essas coisas, de pessoas que a gente fica imaginando, dizendo: Senhor, que em algum momento a gente possa dizer: para de trabalhar lá e vem trabalhar aqui. Não porque essa pessoa vai ser mais santa porque trabalha aqui, mas porque ela já manifesta a santidade aonde ela está. Nós vamos pagar um salário bom, né, Viviane? Oh, aleluia! Cheio de benefício. Vale isso, vale aquilo. Você quer saber onde está o coração de um pastor? Verifica na lista de prioridades aonde ele está. Nós trabalhamos para o Senhor, para o aperfeiçoamento e desenvolvimento. Há um movimento ministerial que se torna relevante em gente que sequer merecia, mas em algum momento foi encontrado. Em algum momento foi encontrada. Paulo fala que não tem a própria vida como relevante, como importante. Porque eu deveria ter. Deus sabe o quanto a gente milita com esses contextos, às vezes faz contas e diz: Jesus amado, parece tudo tão simples, é só eu fazer errado. É um estalo. Você quer ver como é comum e é simples? Ontem à noite, um filho em casa, 9 anos. Pai, eu quero ir no pula-pula. Aí você vai no pula-pula e descobre que custa R$90 para você colocar uma criança para pular no pula-pula 1 hora. Aquela música, tudo brilhando. Você já foi lá? É legal. Aí enquanto ele estava brincando no pula-pula, a gente deixou o carro, estacionou na frente. Enquanto ele estava no pula-pula: pai, filma eu, e pula. Filma eu, filma de novo. E a gente ali. O meu carro estava estacionado, nosso carro estava estacionado bem na frente de onde a gente estava com o computador aberto, trabalhando na plataforma aqui da igreja, enquanto a criança pulava no pula-pula. Tínhamos 1 hora, valendo! Aí já estava quase fechando o negócio. E eu pensei: meu Deus, eles cobram R$25 para deixar o carro aqui na frente. Eu vou. Israel. É R$25, irmão. É caro. 1 hora. Vai somando. Se a criança quisesse uma garrafa de água, então ia dar R$1.000 ali. Porque a água era cara. Igual de hotel. Aí eu com o cartãozinho no bolso, eu vi que o cara recolheu aquele balcãozinho que fica pro lado de fora. Ele foi lá, cumprimentou todo mundo e foi embora. Ele estava vestido com o uniforme da empresa. Eu estava aqui com o meu notebook. Eu olhei a porta, eu olhei minha esposa, eu olhei o relógio, eu olhei a criança, eu olhei o meu carro. É 2 passos, eu vou embora, eu não vou pagar o estacionamento. Pastor, está amarrado, o senhor pensou isso? Pensei. 25, irmão. Pensei. E quando eu pensei, eu digo: está tudo certo. Aí, o cara não está ali para cobrar. Aleluia, o Senhor é comigo. Ei, Espírito Santo prosperando minha vida.
O limite do cartão já está quase indo mesmo. Se 25 vai ajudar para comprar ovo amanhã, que eu tenho que comprar. Acabou. Aí veio uma voz assim no meu ouvido: sério, Israel? Aquela barulheira, criança gritando, o Satanás fazendo um auê no meu ouvido. Veio uma voz no meu ouvido e disse: sério, Israel? Nessa altura do campeonato? Sério? Aí eu me posturei, digo: está amarrado, uma voz contrária à minha prosperidade. Não sabe o preço do ovo. De repente me veio uma vergonha. Mas uma vergonha, pastor Augusto, nível hard. E era só eu comigo mesmo. Sabe Isaías 6? Quando Isaías chega no templo e começa todo aquele relato, depois você lê lá. Começa todo aquele relato, então eu vi que a orla das vestes do Senhor enchiam todo o templo e havia fumaça e eu via... Você lembra dessa visão de Isaías? Parece que todo mundo em volta estava vendo a mesma coisa. Não, ele era só um cara parado na porta. Como se estivesse ali parado na porta assim. Só ele estava naquilo. Depois se torna um relato e a gente entende o profético da coisa. Eu estava em crise comigo mesmo. DJ Alok tocando, criança pulando, pai filma eu, sistema da igreja trabalhando, 9 da noite. Quando aquela vergonha toma conta de mim. E daqui a pouco apita, terminou o tempo da criança, a criança sai, vai lá colocar o chinelinho, e quando vem vindo, eu saio e vou pagar o estacionamento. Pego meu cartãozinho, bem humilde. Ainda bem que o rapaz do balcão não sabe que eu pensei o que eu pensei. Aleluia, né? Quando eu entrego o cartãozinho para ele, ele pegou o cartãozinho. Seu Israel? Eu digo, sim. Tem um cadastro lá, entendeu? Tem uma criança de 9 anos. A pessoa sabe até o nome. Seu Israel, fique tranquilo. O senhor vem sempre aqui. Já está pago. Só vou guardar o cartãozinho aqui. A gente já deu baixa porque viu que o seu carro estava ali fora. Eu não sei se eu me enfio no buraco, se eu glorifico, se eu me envergonho, se eu rasgo minhas vestes, se eu visto roupa de saco, se eu jogo cinza na cabeça, eu não sei. Mas quando eu volto e falo para Vivi, eu conto para ela, sabe quando a esposa só olha para a gente assim, né? Tipo... Já falou tudo. Estou expondo para você minha mazela. Estou expondo para você que no simples o Senhor usa dessa pedagogia para tratar com a gente. Não era por causa de R$25. Talvez era por causa da autoridade da mensagem que precisava ser ministrada hoje nesse lugar, para tocar a sua vida nessa noite e te despertar a acreditar no que é certo, em toda aquela virtude que está na agenda do Senhor, para que você caminhe fundamentado no governo de Deus. Entenda, Daniel na Babilônia não mudou o trono, Daniel mudou a moral de uma nação. A iniquidade continuava sentado no trono daquela nação, mas Daniel afetou a moral daquele lugar. Assim como José no Egito, ele não assumiu o poder por completo, ele tinha autoridade sobre aquilo, mas ele teve muito de Deus para reorganizar as finanças e os tesouros daquele império. Compreenda que o posicionamento nos bastidores vai primeiro exigir que os seus ouvidos estejam abertos, que os teus olhos estejam abertos, para que você não perca nenhuma oportunidade de viver isso aonde ninguém está vendo,
para que na hora da manifestação do que é público, você não tenha que viver de desculpas e desculpas e desculpas e desculpas e desculpas. Não, obedeça a voz do Espírito Santo. Coloque a mão assim no seu coração. O Espírito Santo disse para mim: sério, Israel? Agora seja a voz do Espírito aí para você mesmo e diga sério, diga o seu nome. Fala alto aí, irmão, sem vergonha. A essa altura do campeonato, já não devia ser assim? Se trata de um evangelho moralista, mas um evangelho que entende a autoridade do Cristo e vive por ela. Nós precisamos andar emocionalmente seguros, espiritualmente regenerados, fisicamente sadios, financeiramente responsáveis, mentalmente sábios e produtivos. O reino de Deus não é uma fuga da vida como ela é. O reino é a redenção de uma vida inteira. Quem mais ora lá na sua casa? É aquela tia que diz que todos os caminhos levam a Deus, ou é você? Quem é que anda de quarto em quarto, de madrugada, vendo se está tudo bem? É o anjo do Senhor que guarda todo mundo? Ou é você que decidiu ir quando os seus estão dormindo e colocando a mão na cabeça, no corpo, orando, abençoando, dizendo: Senhor, guarda, amanhã tem prova, guarda, Senhor, a saúde, estabelece a imunidade, guarda dos maus pensamentos, guarda. Pastor, se eu podia ir lá em casa fazer essa oração, faça essa oração você, em nome de Jesus. Esteja posturado para ser um agente de redenção e remissão na sua casa. Você tem essa autoridade na sua vida. Entenda, acerca do Espírito, crie essa rotina na sua vida. Caminhe num lugar de solitude. Tem horas que você precisa parar e deixar com que o Espírito fale a você. Sozinho, pastor, você precisa desse tempo. Se em casa é meio difícil de conseguir esse tempo, converse com seu cônjuge, converse com quem você mora, converse, fale sobre isso, diga: olha, eu preciso ficar um pouquinho quietinho. Crie uma senha. Eu e a Viviane, nós temos uma senha. Eu falo para ela: amor, eu preciso ficar sozinho um pouquinho. Ela já se organiza, a gente se organiza como família, a gente vai, se postura, tem um cantinho que eu fico. Às vezes ela diz: eu vou ficar um pouquinho sozinha. Acabou, a gente já está resolvido, irmãos. Essa semana a gente fez aniversário de casamento, aleluia. A gente é bem resolvido, né, amor? Diga né. Israel. Procure estabelecer essa solitude acerca do seu intelecto. Busque informações que edificam, que elas venham de Deus para você. Faça dos seus relacionamentos um verdadeiro vínculo de louvor e adoração ao Senhor. Estabeleça conexões que apontam para Deus, que guardam e zelam a sua família, e que fazem com que essa guarda e esse zelo proteja você mesmo. Santidade não é isolamento. Santidade é ordem. Você pode se colocar em pé nesse momento? O Senhor está nos levando para esse lugar de responsabilidade, de rotina e de ordem. Não há mais nada a ser falado nessa noite acerca dessa palavra, porque de verdade ela causa um abalo sísmico aí. Não receba ela na sua carne, receba ela no seu espírito. A sua carne sempre vai lutar contra. E quando você entender essa sujeição à voz do Espírito Santo, você vai viver coisas sobrenaturais, porque decidiu obedecer à voz do Senhor, que sabe, que opera, que se move de uma maneira infinitamente melhor do que eu e você. Nós não sabemos de tudo, mas o Senhor sabe de tudo. Não é um lugar público de exposição que vai tratar com você. Talvez é a solitude de um lugar onde ninguém está vendo. Ali, o Senhor que tudo vê, que tudo ouve, tudo sabe,
vai perceber na sua intencionalidade o quanto que a sua vida com Ele fará com que portas se abram, com que enfermidades saiam da sua vida, com que diagnósticos ruins percam a autoridade.